Alô, meus amigos, bem-vindos a mais um 4News, mais a verdade por trás do filme. Shalom! Hoje nós vamos estar falando dela, Golda Meir, e do filme Golda, a Mulher de uma Nação, deste ano de 2023. Então, para todos vocês, em memória de Golda Meir, Lehaim Shalom! O filme começa mostrando a história da Guerra do Yom Kippur, que ocorreu em 1973, de forma um tanto quanto inesperada, contudo já prevista. Sabia-se que os árabes iriam atacar mais cedo ou mais tarde. O que não se esperava é que fossem atacar justamente no feriado mais sagrado da nossa fé, o dia do Yom Kippur. Então Israel, neste dia, estava completamente despreparada para um ataque que pudesse vir a acontecer. O serviço de inteligência, na figura de Moshe Dayan, já havia cantado a pedra para Golda, mas eles não podiam atacar. Tendo em vista a situação atual, Israel é sempre o país culpado, ainda que tenha sido agredido primeiro. Então o governo israelense desde sempre tem que ser muito cuidadoso com as ações que toma. E o gabinete de Golda já havia advertido, sim, é possível que haja um ataque iminente. Nós estamos vendo um número muito grande de tropas egípcias bem próximos ao canal de Suez. Tanques, contingente militar e até mesmo aviões. Devemos atacar para prevenir um ataque? Esta era a questão. E esta é a história do filme. O que Golda deveria ter feito? O filme mostra também o inquérito que Golda teve que se submeter por conta das ações que tomou e que deixou de tomar. O filme historicamente é muito interessante, mostra pedaços muito relevantes da Guerra do Yom Kippur, uma cicatriz que jamais deixará a história do povo judeu e a história do Estado de Israel. E por coincidência, 50 anos depois, estamos vivendo uma outra guerra no Estado de Israel devido a um outro ataque surpresa, justamente no dia em que se completavam 50 anos deste ataque da Guerra do Yom Kippur. E é sobre isso que fala o filme. Basicamente, sobre a atuação de Golda e seu governo durante a Guerra do Yom Kippur. Mas eu acho que tem muito mais para Golda Meir que poderia ter sido mostrado ali. O que ela fez de certo, o que ela fez de equivocado ao longo de sua vida, terem falado mais da sua família, da sua história, tocam muito pouco nesse ponto. E eu vou falar mais a respeito disso. Mas antes disso, se você já está curtindo esse vídeo, deixa aqui embaixo, deixa o seu comentário, a sua curtida e compartilha. Uma vez declarada a guerra, Golda não teve escolha. Não havia plano B. Tínhamos que ganhar a guerra para sobrevivermos enquanto nação. Golda, que tinha o Estado de Israel acima de tudo, a causa sionista para Golda Meir sempre foi o que houve de mais importante na sua vida. E assim, quando tudo parecia perdido, invadidos ao sul pelo Egito, ao norte pela Síria, a Jordânia também apoiando este ataque covarde, inesperado, em um momento em que deveriam ter apenas um mínimo de respeito, uma vez que somos todos descendentes de Abraão. Ao menos esta cortesia os árabes poderiam ter dado, mas não fizeram. E não deram trégua. Mas Golda, que já havia passado por coisas até mesmo piores do que isso, não hesitou. Buscou seus aliados, colocou os Estados Unidos como o principal aliado naquele momento. Não que os norte-americanos estivessem desejando se envolver em qualquer guerra, mas lembrem-se, pessoal, se tratava também do período da Guerra Fria. E a Rússia estava disposta a suprir as demandas dos árabes na questão militar. E caso Israel perdesse esta guerra, a vitória também seria da União Soviética e seria, é claro, uma derrota para os Estados Unidos. Assim sendo, os Estados Unidos, sem a ajuda da Europa, que, diga-se de passagem, negou até mesmo que os aviões norte-americanos parassem em território dos países europeus para abastecer, forneceram a ajuda necessária a Israel, abastecendo seus aviões em pleno ar, mas chegando no Estado de Israel para que fosse feita então a defesa do povo que ali vivia. O filme também mostra diversos elementos que levaram a Guerra do Yom Kippur ao conflito que nós vemos nos dias de hoje, que é a falta de aceitação dos Estados Árabes ao Estado de Israel.
Como a própria Golda disse, não há paz se Israel colocar suas armas para baixo. Haverá a destruição do Estado judeu, porque eles não querem paz. Eles não querem o nosso direito de existir enquanto nação. E o filme é muito preciso nesse ponto. E agora falando da atuação de Helen Mirren. Impecável como sempre. A caracterização, a atuação perfeita e um destaque especial à atriz francesa Camille Cottin, que era a secretária de Golda, uma figura que existiu na vida real, representada por esta atriz até então não muito conhecida do grande público. Perfeito, mas o meu ponto principal em relação ao filme é que me traz à memória o filme também estrelado pela grande Helen Mirren, A Rainha, de 2007, em que nós esperávamos um filme que retratasse a vida de Sua Majestade Rainha Elizabeth II. Mas ao contrário disso, nós vimos a sequência de eventos que se deu após a morte da princesa Diana. No filme Golda, nós podemos esperar a mesma coisa. Não vemos muito a respeito da vida de Golda Meir, da sua personalidade. Acho que exageraram um pouco na questão do cigarro. Sim, Golda era fumante, mas não era daquele jeito acendendo um no outro. Colocaram demasiada ênfase em um comportamento de uma mulher que vivia unicamente para a política. O que não é muito longe da realidade de Golda Meir, mas ela também se dedicou à sua família, principalmente aos seus netos. Tirando estes pormenores, é um filme muito interessante que vale a pena ser assistido e vale muito mais ainda se traçar um paralelo entre o que aconteceu em 1973 e o que está acontecendo hoje em 2023. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas agora em outubro de 2023, Israel está também lutando uma guerra contra aqueles que querem destruir o Estado de Israel. Mas agora vamos falar então da verdade por trás do filme. Golda Meir foi uma das grandes líderes femininas do século XX, a matriarca do povo israelense, do Estado de Israel, a dama de ferro do Oriente Médio. Tudo isso nós já sabemos, não é nenhuma novidade. A figura daquela senhora, já bastante envelhecida, castigada pela idade, carregando a sua bolsa, dando seus discursos onde quer que fosse, falando com todos os políticos, os maiores políticos do mundo, de presidentes a quaisquer chefes de Estado, todos nós conhecemos. Mas qual é a verdadeira Golda Meir que muito pouca gente conhece? Então vamos começar por Golda Mabovich. Golda Mabovich, nascida no Império Russo, na cidade de Kiev, atual Ucrânia. A pequena Golda, junto de suas irmãs, seu pai e sua mãe, vivendo em profunda miséria, ainda tinham que superar os pogrões que eram comuns na época. O antissemitismo era algo comum e intenso naquela parte do mundo, na época em que Golda Meir nasceu, no ano de 1898. Golda tinha duas irmãs que sobreviveram até chegar à idade adulta. Sheina, 9 anos mais velha que Golda, e Clara, 3 anos mais jovem. Seus outros 5 irmãos, todos nascidos antes dela, morreram antes de completarem 2 anos de idade. Tamanha era a pobreza e a dificuldade que se vivia no Império Russo naquela altura. Fugindo das adversidades, da perseguição, dos pogrões, o pai de Golda decidiu imigrar para os Estados Unidos. E assim o fez. Foi sozinho para Nova York, se estabeleceu, começou a trabalhar, participar da comunidade judaica que o dava auxílio. Uma vez que Moshe já estava estabelecido nos Estados Unidos, mandou então buscar sua mulher e filhas e mudaram-se para Milwaukee, no estado do Wisconsin. Mas lá a família continuou lutando para sobreviver, trabalhando pesado. Golda era uma estudante excepcional do ensino fundamental e foi recrutada para ajudar na mercearia que sua mãe tinha, uma pequena mercearia que ela estabeleceu logo que estava recém-chegada, tamanha era sua garra e vontade de vencer. Mas Golda não gostava deste trabalho, porque interferia nos seus estudos, que eram muito importantes para ela. Sheina, irmã mais velha, na época já era bastante ativa politicamente e estava envolvida com multidões revolucionárias, principalmente defensores apaixonados da causa socialista. Mas o mais importante para Sheina, e acabou tornando-se a vida de Golda, o movimento sionista. O sionismo, para quem não sabe, é um movimento que determina
que todos os judeus do mundo devem retornar para a terra que nos foi dada por Deus, para a terra prometida. Zion, Sion, chamem como queiram. O movimento sionista até os dias de hoje crê que existe apenas uma nacionalidade e identidade judaica, e que o povo judeu tem o direito de ter um estado próprio na terra de Israel, conforme diz a Bíblia. Os pais de Golda não ficaram muito felizes com essas decisões de Sheina e ainda levando sua irmã mais jovem para junto desses movimentos. Eles queriam ter uma vida tradicional, queriam que Golda e Sheina casassem, se tivessem filhos, participassem da comunidade judaica, queriam que Golda tornasse uma professora primária e vivesse uma vida normal e simples, mas com fartura. Tudo aquilo que eles não haviam tido no antigo Império Russo. Mas Golda não se deu por satisfeita. Aos 15 anos, encorajada por sua irmã mais velha, ela saiu de casa e se mudou para Denver, no Colorado, deixando apenas um cartão postal dizendo aos pais para onde havia ido. Nos próximos meses, Golda se juntou a Sheina e aos revolucionários, mas também discordaram entre si, principalmente enquanto moravam juntas, e Golda foi morar com uma outra família judia que a acolheu, e lá, no Colorado, ela conheceu Morris e se encantou pelo jovem de 21 anos, muito mais velho do que ela, que tinha apenas 15. Mas Morris era um poeta, era um intelectual, e é claro, pessoal, para surpresa de ninguém, Morris era também um socialista raiz, acreditava na causa comunista que estava tomando força naquela altura. Pensem que estamos falando ali de 1914. E era o início da Primeira Guerra Mundial, que Golda fazia questão de acompanhar e saber o que se passava do outro lado do Atlântico. Passados alguns meses, os pais de Golda entraram em contato e pediram para que ela voltasse para Milwaukee, completasse seus estudos pelo menos. Sentiam falta da filha, não queria que ela vivesse aquela vida desregrada que Sheina já levava. Mal sabiam eles que já era muito tarde, porque Golda já não era mais a menina inocente que havia deixado Milwaukee. Já havia passado por inúmeras experiências, chegando mesmo a fazer uma interrupção de gravidez clandestina aos 16 anos. Os pais não ficaram sabendo, e isso não é muito divulgado, mas sim, a grande matriarca de Israel cometeu este ato hediondo. Retornando então para Milwaukee, Golda concluiu os seus estudos e retomou o contato com Morris, que propôs casamento para a jovem Golda. Mas Golda já era uma sionista, já estava determinada, já sabia exatamente o que queria da vida. E disse: Morris, eu me caso com você, mas com uma condição: que nós nos mudemos para a Palestina, a terra prometida. Morris era contrário a isso, ele não queria fazer isso, ele queria continuar nos Estados Unidos, com sua vida boêmia, de poeta socialista, mas o amor por Golda foi tão grande que Morris não teve escolha. E então, no final do ano de 1920, já casados, Morris e Golda se mudam para o mandato britânico da Palestina. Chegando lá, a terra de leite e mel que Golda imaginava encontrar mal passava de uma vila rural, e estamos falando da atual Tel Aviv. E para entrar no kibbutz, eles tinham que aplicar para que fossem aceitos. E assim fizeram. Mandaram suas aplicações, foram rejeitados em inúmeros kibbutz, até que um dos kibbutz decidiu: ok, vamos dar uma chance, um período probatório para vocês. Nós não acreditamos que vocês possam se adaptar a esta vida socialista rural, onde tudo é dividido com todos, mas vamos ver. Golda tentou, se esforçou, fez de tudo, trabalhava na lavoura, ensinava as crianças, limpava os frangos, enquanto Morris, com o seu pequeno fonógrafo, ficava escutando suas músicas. Morris realmente teve um período muito complicado de adaptação no kibbutz, que jamais tornou-se frutífero. Golda, no entanto, se dedicou não só à prosperidade do kibbutz, mas à causa política. Fazia viagens para Haifa para se aprofundar nos cursos necessários para o desenvolvimento do kibbutz, e com isso acabou conhecendo outros revolucionários que também partilhavam do pensamento sionista e tinham esse desejo iminente de criar um Estado judeu. Não somente a permissão de viver no mandato britânico da Palestina ou na Palestina, mas sim um Estado judeu. E foi quando Golda começou a se envolver com os movimentos políticos mais profundamente. Retornando ao kibbutz, encontrou Morris em profunda depressão,
doente com malária, e Golda ainda tinha um desejo, tornar-se mãe. E Morris foi extremamente contra isso. Ele disse: não aqui, não neste lugar. Se quisermos ter uma família, será a minha família, serão os meus filhos, e aqui as crianças são de todos. Pois é, pessoal, nem o socialista Morris concordava com o princípio básico do socialismo. E assim deixaram o kibbutz e foram rumo a Jerusalém. Mas a situação não era fácil. Morris conseguiu um emprego a mais de 10 km de distância trabalhando como contador, enquanto Golda fazia pequenos trabalhos vendendo coisas ou tentando negociar com os árabes, e Golda, para completar, não falava nem árabe nem hebraico, comunicava-se na sua língua original, o Yiddish e o inglês, o que não lhe facilitava. Mas com os contatos políticos que havia feito anteriormente, começou a ser convidada para comitês sionistas, comitês políticos de organizações, e passou a ser conhecida. Golda tornou-se tão conhecida politicamente que em 1934 ela foi eleita para o Comitê Executivo da Agência Judaica, que desempenhou um papel super importante em organizar o que viria a ser o Estado de Israel. E passada a Segunda Guerra Mundial, Golda teve um papel fundamental em receber os novos imigrantes judeus que chegavam da Europa, que estavam sendo barrados pelos britânicos e mantidos em Chipre, para onde Golda foi, para negociar a liberdade ao menos das crianças e das mulheres, enquanto negociava a passagem dos demais imigrantes. Por isso é chamada de a matriarca de Israel, porque tudo isso em preparação para a criação do Estado de Israel. Até que em 1948 a Assembleia Geral da ONU, presidida pelo nosso Oswaldo Aranha, decidiu então por fazer a partilha da Palestina e legitimar o Estado de Israel. E assim foi feito. E o Estado de Israel foi atacado no mesmo dia que isso foi declarado por todos os estados árabes. E por um milagre, até hoje não se sabe como, aliás, sabemos, mas vou deixar esse assunto para uma outra hora, o Estado de Israel conseguiu vencer os seus inimigos árabes e com isso expandiu o seu território. No ano seguinte, Golda foi eleita para o Knesset, o parlamento israelense, e durante o governo de Ben-Gurion, Golda tornou-se ministra da Infraestrutura e Trabalho de Israel, por onde permaneceu por mais de 8 anos, desenvolvendo o país de uma forma jamais imaginada. Uma terra desértica, uma terra árida, uma terra que já não produzia nada há milhares de anos, completamente destruída pelos que ali viviam antes do estabelecimento do Estado de Israel. Golda conseguiu ter sucesso nessa empreitada, implantando novas técnicas que ela buscava em todas as partes do mundo, como irrigação, plantações, fazendo o Estado de Israel crescer enquanto nação, enquanto país. E, é claro, recebendo cada vez mais judeus que ali chegavam para se estabelecer e formar a nação de Israel. E Golda era muito feliz enquanto ministra da Infraestrutura e do Trabalho. Estava satisfeita com o papel que fazia. E para completar a sua felicidade, ela ganhou netos e com isso ela podia dedicar-se ao seu trabalho e, pela primeira vez na sua vida, à sua família. Golda Meir era agora uma avó atenciosa. Seu casamento com Morris já havia acabado fazia anos. Era de conhecimento público que Golda teve inúmeros casos esporádicos com outros políticos e ativistas, e Morris vivia no ostracismo em Tel Aviv. Morris teve uma vida muito triste, muito depressiva. Estava num lugar que não queria, com uma mulher que não lhe dava atenção, cuidando sozinho dos seus filhos. Mas é difícil dizer que Golda não tinha amor por Morris ou que não o queria bem. Apenas não eram compatíveis como um dia ela acreditou que fosse. Podemos discutir aqui se Golda foi uma boa mãe, se foi uma boa esposa, se agiu da maneira correta ou incorreta. O que nós não podemos argumentar é o fato de que o sionismo e a nação, o Estado de Israel, vinha acima de tudo para Golda. E foi assim que, contra sua vontade, no ano de 1969, Golda foi declarada pelo Knesset a primeira ministra de Israel, o que mudou a história do Oriente Médio. Uma mulher chefe de Estado. E assim ganhou a alcunha de Dama de Ferro do Oriente Médio, o que para os árabes foi uma afronta terrível.
E enquanto primeira-ministra, com todas as tarefas que lhe eram atribuídas enquanto chefe da nação, primeira-ministra do Estado de Israel, o que Golda não queria, preferia estar passando tempo com seus netos, ela descobriu na mesma época que estava com um linfoma, a priori muito agressivo. Mas o tratamento teve uma boa evolução e o linfoma foi controlado. E assim os anos se sucederam até o fatídico dia do Yom Kippur de 1973, quando o Egito atacou Israel pelo sul, a Síria pelo norte, e foram todos pegos de surpresa. Afinal, estamos falando aqui do dia do Yom Kippur, o mais sagrado dia do calendário judaico. E uma guerra sangrenta ali se iniciou. Milhares de vidas israelenses foram perdidas. Do lado árabe também, não vamos minimizar, mas os israelenses não foram os agressores. E Golda carregava consigo essa culpa. Se deveria ter agido mais cedo, se deveria ou se poderia ter evitado tantas perdas de vidas, tanto desperdício de vida humana. E a resposta nunca saberemos, nem mesmo a própria Golda sabia. Passada a guerra do Yom Kippur e a vitória, apesar de tudo apontar para o contrário, Golda ainda teve que responder a um inquérito culposo pelas suas ações ou falta de ações, fazendo com que ela também deixasse de ser a primeira-ministra de Israel, abandonasse o cargo, mas não a sua vida política. Isso ela fez até o último dos seus dias. Golda jamais abandonou o Estado de Israel, mesmo quando o Estado de Israel a questionou. Então, se Golda foi uma boa pessoa, uma boa mulher, uma boa mãe, se ela falhou como esposa, tudo isso podemos e devemos discutir. Mas que ela foi de fato uma patriota como nenhuma outra, e sem dúvida alguma aqui podemos falar a maior israelense de todos os tempos, é indiscutível. Então, meus amigos, poderíamos continuar falando aqui da vida de Golda por horas a fio, e por isso teremos uma live especial somente sobre a vida de Golda Meir. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa sua curtida aqui embaixo, compartilhem e se inscrevam aqui no canal. E fiquem ligados, porque vai ter uma live especial somente sobre a vida, e aí sim vamos falar da psicologia, do caráter, da pessoa de Golda Meir. Mas hoje foi a verdade por trás do filme. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.